Arianos, como vai sua luz? Espero que bem. Vou fazer sua tiragem psicológica. Vamos lá, sem mais demoras. Bom, vamos lá, né? Vou começar a falar aqui. Eu não sei se no passado, eu não sei se você foi embora de uma situação, deixou uma situação, ou outra pessoa deixou uma situação. Mas aqui, para mim, aparentemente foi uma outra pessoa que deixou uma situação, tá? Aí você vai ter que adaptar ao acontecimento em si, né? Hoje você está muito mais. Você não está se reconhecendo, né? Existe uma ideia de não reconhecimento. Existe uma ideia de não reconhecimento. O que acontece? Você ainda não aceita isso que aconteceu, né? Porque aí para cada um vai ser uma coisa. Você ainda não tem aceitação disso ainda, tá? Não existe uma aceitação. Existe na sua mente ainda uma exaustão, sua mente não está tão clara, tá? Não está, tá obscura, vamos dizer assim. Você anseia por uma mudança e anseia por um crescimento, tá? Existe um anseio de você crescer. Mas ao mesmo tempo é como se você quisesse crescer, até espiritualmente falando, mas você ainda não sabe como, tá? Existe uma certa cegueira de qual caminho percorrer. E isso está te atrapalhando tanto no lado profissional como no lado emocional. É como se você estivesse vendo o mundo, você está vendo o mundo como se o mundo não tivesse opções, tá? E isso está te causando um desgaste, O que você precisa é colocar mais foco e enxergar que existem opções, enxergar que existem saídas. Clarifica o hierofante para mim. Você quer fazer uma limpeza, você quer desapegar de algo, mas você ainda não sabe como, né? Existe uma necessidade de você olhar para você mesmo, fazer um renovo na sua energia, tá? Existe uma necessidade de um renovo. Existe É muito como se você não tivesse. Você sabe que tem que mudar, mas você ainda não sabe exatamente o que.
né? Isso é bem complicado, essa situação. Mas, no decorrer dos dias, você vai começar a entender o que é essa mudança, tá? Porque aqui já vem mostrando que você vai entender melhor o que é essa mudança, o que você precisa fazer e como você vai agir. Hoje, o que você precisa é colocar mais foco nas coisas, se aprimorar mais, se empenhar mais, tá? Clarifica o 8 de espadas para mim, por favor. Três de paus com a temperança. Talvez você não está assim, talvez você está focando também nas coisas erradas, tá? Focando em coisas erradas. Então, vamos supor que... Perdão. Vamos supor... Aqui, para mim, você está insistindo ainda numa situação que não cabe mais, tá? E você não está enxergando as oportunidades que estão aparecendo, porque você está insistindo numa coisa que já não é para insistir, tá? É como que se você... Como é que eu vou explicar? Você tem opções, mas é como se você não enxergasse essas opções e insistisse em algo que te traz sofrimento, traz dor, traz angústias ali, tá? E você tem que mudar o foco, tá? Então vamos supor, se você está focando muito em amor, um exemplo. Você tem que passar a focar no trabalho, a focar em outras pessoas, em outras conexões, né? Você sabe que tem que fazer isso, você deseja isso, mas ao mesmo tempo a sua mente ela te traz uma nuvem, é como se o seu ego não deixasse você agir, entendeu? Você quer agir, mas você não consegue, porque existe uma influência do ego em cima de você ali. Existe uma forçação de barra em coisas que não são efetivamente saudáveis. Uma forçação de barra de querer algo que não é materialmente sólido, tá? É como se você estivesse vivendo ali, querendo viver um conto de fadas, uma ilusão, você focado em algo que você sabe que não é bom para você, mas você insiste naquilo ali, porque o seu ego não quer deixar você perder aquilo, entendeu? É como se o ego estivesse te dominando. É o ego te dominando. Porque o ego, ele vai tentar sempre te sacanear, ele vai tentar sempre te colocar em situações problemáticas, em situações de risco, em situações que não são legais para você, tá? A tendência do ego é sempre levar a gente para o caminho errado. Isso é complicado. E você, no fundo, você sabe que tem que mudar, mas é como se você não tivesse força para mudar, entendeu? Você não está tendo força, porque às vezes onde você está é mais confortável
enfim, aí cada um vai ter que adequar para sua história. Mas às vezes onde você está é confortável. Então você não quer mudar por isso, pelo conforto. É um mundo invertido. É muito uma energia realmente de você. É assim, eu estou desconfortável aqui, mas eu fico porque aqui eu tenho algumas vantagens, vamos dizer assim. Eu tenho um exemplo, tá, gente? Eu tenho uma bela casa, eu tenho um exemplo, tá? Eu não preciso trabalhar porque a pessoa me sustenta. Então, às vezes, a gente aguenta umas buchas porque a gente joga a nossa vida na mão do outro, vamos dizer assim. Porque às vezes ali está confortável, né? Se alguém foi embora, porque aqui vem muito uma energia de alguém que foi embora, você está insistindo nessa pessoa, talvez pelo conforto que essa pessoa te trazia, não pela necessidade de ter aquela pessoa, né? Existem muitos viés aqui em cima dessa tiragem, e como é uma tiragem coletiva, então é mais complicado. Mas existe uma tendência a buscar algo que, mesmo aquilo te fazendo mal, você quer buscar aquilo porque talvez ali você se sentia aparentemente protegido ou aparentemente satisfeito, né? Aí cada um vai ter que adequar a sua ideia atual ao que está acontecendo, né? Clarifica para mim, ator, por favor. A morte. Existe muito aqui uma tendência de não aceitar que aquilo acabou. É como se você quisesse recomeçar, reconstruir com a mesma pessoa, porque você está olhando a situação você está olhando o externo, entendeu? Você não está olhando o seu interno. Você não quer olhar que aquilo não está te fazendo bem, tá? Existe uma necessidade de você olhar melhor para você. Você quer a mudança, a sua alma, ela pede essa mudança, mas ao mesmo tempo o seu ego bloqueia porque você está... É um jogo entre o ego e a sua alma, entendeu? É um jogo. A sua alma quer se libertar e o seu ego quer te prender. Porque o ego, ele quer sempre deixar a gente onde é confortável, onde não há dor, onde... Porque às vezes a situação ela é aparentemente confortável, mas se você olhar no fundo, ela só te traz problemas, tá? Então, tá um jogo entre o ego e a sua alma. Como o ego está vencendo essa batalha, que geralmente, para a gente vencer o ego, nós temos que ter uma força mais... Temos que ser muito fortes e muito perseverantes. Então, você está caindo numa situação de frustração e de falta. Porque o ego, ele traz para a gente sempre uma ideia de falta, tá? Então, vamos supor que a pessoa foi embora e você vai atrás dela porque a sua mente acha que você precisa dela para viver, entendeu?
Na verdade, não é a sua mente, é o seu ego, né? É o ego. Então você precisa daquela pessoa para viver, você precisa estar com aquilo ali, você precisa daquela coisa. Se aparecer uma outra pessoa na sua vida, você acha que não vale a pena. Então, assim, é uma luta entre o seu desejo interno e o ego. Você vai ter que escolher qual lado você vai ficar. O lado da alma geralmente é o mais doloroso, mas é o mais libertador. É complicado isso aqui. Isso que você está passando é bem complicado. É bem complicado. Não é fácil, não. Mas as escolhas, né? O tarô ele só dá um direcionamento. As escolhas cada um faz por conta própria, né? Bom, espero ter ajudado. Gratidão, muita luz, muita paz.